Pessoal, quem é Zigzoldyck? Onde ele está? O quão poderoso ele é? Bora analisar um dos 3 membros do Continente Sombrio. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Zigzoldyck, um dos membros da família Zoldyck no universo Hunter, que foi junto ao Continente Sombrio, no caso Continente Negro, junto com o Netero e junto no caso com a Lynette ao Double. A gente vai tentar deduzir o quão forte ele era, onde ele pode estar, se está vivo, se está morto, qual a ligação forte que ele tem, não só do sobrenome com o Killua, mas muito mais. Então, bora! Primeira coisa que a gente tem que analisar, a árvore genealógica do Zoldyck é meio que uma bagunça, pois a gente não sabe aonde tecnicamente o Zigzoldyck se encaixa nessa árvore. O Zoldyck mais velho até o presente é o Mahazoldyck. Porém, tem pessoas que falam que o Zigzoldyck é filho do Mahazoldyck e pai do Zenozoldyck, e tem pessoas que falam que não, que ele é mais velho que o Mahazoldyck. Então a gente não sabe ainda, a gente não tem uma noção da onde o Zigzoldyck se encaixa nessa árvore genealógica, mas pela teoria do pessoal, ele é filho do Maha e no caso pai do Zeno. Isso já é bem interessante, porque o Zeno já é muito forte, o Maha mais ainda. Imagina o quanto que o Zig deve ser, então, muito overpower. O Zigzoldyck, ele é um dos 3 membros, no caso, que foi para o Continente Sombrio, como eu disse, junto com o Isaac Netero, Lynette ao Double e, no caso, o Zigzoldyck. Ele foi um dos 3 membros que foi para o Continente Sombrio, não foi, no caso, oficialmente, eles foram por baixo do pano, e quando eles foram para lá, foram praticamente os únicos sobreviventes que vieram de lá. Dizem que o negócio é fora de série no Continente Sombrio, que quando eles chegaram lá, eles viram criatura completamente gigantesca, muito maior que a gente já vê no universo Hunter, deixando eles completamente diminuídos. Eles falaram que lá é praticamente uma batalha sem fim, é um perigo mortal. Você tem ideia, o Netero teve medo quando foi para o Continente Sombrio, até fez, no caso, uma restrição no futuro, quando o filho dele, no caso, o Beyond Netero, foi para o Continente Sombrio. Então, ele fez uma restrição depois para o Beyond Netero não ir para o Continente Sombrio enquanto ele estivesse vivo. Pra vocês terem ideia do quanto o Continente Sombrio é perigoso. O Netero tinha medo do Continente Sombrio. O Zigzoldyck falou que lá era perigoso. Porém, como o Zigzoldyck é, como ele se parece? Em termos de aparência, o Zigzoldyck se parece com o Killua. O cabelo espetado, tem uns 3 fiozinhos na frente. Ele lembra bastante um Killua mais novo. Então a gente até pode tentar deduzir, ó, a aparência do Zigzoldyck é bem parecida com a do Killua. Podemos deduzir que o Killua pode ser tão forte no futuro quanto o Zigzoldyck. A mesma coisa vale para o Gon. O Gon é muito parecido como o Jin era jovem, então ele é tão forte quanto o Jin quando ele fica mais velho. É bem interessante levar as coisas por esse ponto, porque a aparência muitas vezes pode refletir a força da pessoa tecnicamente. Porém, muito se pergunta, será que o Zigzoldyck está vivo? Caso ele esteja onde está, muita gente se pergunta o local onde ele está, se ele está vivo, se ele está morto, quando a gente não tem noção. Mas é interessante ver um ponto, que as 2 pessoas que foram com ele para o Continente Sombrio, no caso, o Isaac Netero, estava vivo até pouco tempo, morreu na batalha contra o Meruem, e no caso, a Lynette ao Double, está viva ainda, é a Hunter mais velha existente até agora. Então, os 2 parceiros de viagem do Zigzoldyck estavam vivos. Um tá e o outro já morreu, foi pouco tempo agora, na batalha contra o Meruem. E sem contar que se realmente o Mahazoldyck for o pai do Zig, e ele tá vivo, o Maha, então faz sentido o Zig tá vivo ainda. Só não sabemos ainda o que aconteceu, aonde ele está. Mas é um ponto curioso a se fazer. Quem sabe ele não foi de novo por baixo dos panos para o Continente Sombrio. A gente tem ainda uma noção clara disso. Porém, o que muitos querem saber, o quão poderoso é o Zigzoldyck? A gente não tem noção da força dele, nem do poder nem que ele tem, qual habilidade nem, qual tipo, a gente não tem essa noção. Mas, comparando que ele foi para o Continente Sombrio, que lá é muito perigoso, ele voltou vivo de lá, ele é um amigo e parceiro de viagem do presidente Netero, deve ser tão forte quanto ele. A gente viu quanto o Netero é forte na batalha contra o Meruem. Apesar de ele não vencer o Meruem na porrada, venceu na bomba, mas o Netero é muito poderoso. Então podemos especular que o Zigzoldyck é tão poderoso quanto o Netero. Só não sabemos aonde ele está, qual é a sua habilidade Nen, se tem alguma restrição ou não, que aumenta o poder do Nen dele ou não. Mas é interessante ver por esse ponto. Esse é um personagem que eu acho que ainda pode ser muito explorado no universo Hunter, ainda mais agora que a viagem para o Continente Sombrio já começou no mangá já faz um tempo já.
Agora a gente tá em hiato de novo, mas a gente tá tendo, no caso, a seleção no navio, dos príncipes, tudo, do Kurapika, a Gene Hildan, muito mais, sem contar, no caso, a gente vai ter o Beyond Netero, vai ter o Periston, vai ter o Jin e muito mais indo pro continente sombrio. Então isso promete muito pra gente. Então pode ser que o Zigzaud que apareça agora, ele pode, quem sabe, até ter o mesmo calibre do Don Freaks, que no caso muitos especulam que é o pai do Jin, a gente não sabe ainda, tem que esperar por mais informações. Mas eu acredito que esse é um personagem que pode ser revelado muito sobre ele em breve. Ainda mais sendo da famosa família Zoldyck, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui!